dia de visita, quando é 2 horas. Ela tá no portão. Quando o sargento abre a cela, eu vejo ela entrar com a sacola na mão. É quando me alegra e me anima sua visita. Todo mundo me chama de Galo Preto. Todo mundo me conhece por Galo Preto. Mas o meu nome é Tomás de Aquino. Segundo me falaram, Tomás de Aquino era um santo, que era o santo filósofo, doutor da igreja. Dava lição aos outros. Mas o que? Galo Preto pegou desde pequeno e não foi cantando não. Esse nome eu não peguei cantando não. Eu era garoto e estava brigando com o irmão meu, ele mais velho que eu era o Curió, que era também repetista. E eu na desvantagem estava querendo insistir. Aí o vizinho disse, este está partindo para que só o galinho preto. Ele está partindo para o outro, só o galinho preto. Aí resultado, começaram a me chamar de Galo Preto. E eu até me zangava quando falava Galo Preto, Galo Preto. Quando eu comecei a cantar, por incrível que pareça, comecei com a pinta. Pinta do meu interior era o pinto fêmea, quando sai do ovo é pinto ou pinta. E eu comecei cantando, minha primeira embolada foi com a pinta e pegou o nome Galo Preto. E me fala da tua cidade, onde você nasceu, que ano você nasceu? Eu nasci no dia 12 de março, justamente hoje, onde está começando esse trabalho. Nasci no dia 12 de março de 1934. Mas quem me registrou foi o irmão meu mais velho. Aí botou no meu documento 8 de outubro de 35. Quer dizer, me botou um ano mais novo e a data totalmente errada. Pelos meus documentos, eu estou completando 79 anos ainda em outubro. Mas nas minhas contas, que é a verdadeira, quando eu mandei, só fui saber disso, quando eu mandei buscar o batistério para o casamento, aí veio 12 de março de 34. Então eu sou de 12 de março de 34. Olha, eu nasci no município de Bom Conselho de Papacasa, em Bom Conselho de Papacasa. Só que Bom Conselho de Papacasa é uma cidade. E eu nasci no sítio do Alecrim, depois chamava o Escorrego, depois chamava Sítio da Barra, e a cidadezinha onde eu fui morar chama-se Rainha Isabel. Princesa Isabel, que ainda hoje não é cidade ainda hoje. É um município de Princesa Isabel, uma vila. E como foi a infância de Galo Preto? Com os amigos, as lembranças, os amigos? A minha infância foi difícil, né? A minha infância, o meu pai já... O que eu entendo da minha infância é que quando eu me entendi de jeito, meu pai já ia separado da minha mãe. A minha mãe, que acabou de criar os filhos com uma certa dificuldade, né? E ela dizia que me criou até os 12 anos. E depois de 12 anos de idade eu passei a criar ela. Foi justamente quando me descobriram que eu era cantador, que eu fazia verso, e até eu vivi um trampo pesado aí. A vida difícil, que eu sofro desde que nasci. No dia que eu nasci, os meus irmãos fizeram uma trela de menino de sítio. Morava no sítio, lugar afastado da cidade, onde o vizinho era 2, 3 quilômetros, e tinha uma cabra amarrada lá no mato. Eu nasci no dia 12 de março, 11 horas do dia. Aí minha mãe, no sono do parto, que é que os meus meninos, meus irmãos fizeram? Chegaram lá, pegaram eu da cama, enrolado no lençolzinho, enrolaram no lençol, levaram lá para dentro do mato, para eu mamar na cabra. Um pegou no pé da cabra, outro pegou na orelha, outro me botou o peito da cabra na minha boca e tome leite. Quer dizer, a primeira mamada que eu dei foi numa cabra. Você vê quando começa. Agora, passou o tempo, quando eu chego na cidade de Garanhuns com 9 anos de idade, fui pegar a vida de menino pobre. Sacrifício, a minha vida não tive infância. A minha vida foi de trabalho, minha infância foi de trabalho. Só quando me descobriram o talento de cantador, é que a minha vida mudou. E até hoje, graças a Deus, está dando para viver do dom que Deus me deu. O que eu canto é improviso. Eu nunca escrevi música para
para ninguém cantar. Tem algumas coisas que eu faço assim e tal, mas o coco que você se refere é porque na minha família, no lugar onde eu nasci, no interior do sertão, não só onde eu nasci não, mas em todo o interior de Pernambuco, existia antes da televisão, entendeu? Antes do rádio. Televisão e rádio é coisa nova pra gente. E o divertimento que era? Era o cantador de coco, o violeiro, o aboiador, entendeu? Era com isso que se fazia as festas. E o coco na minha família era uma coisa de família, praticamente. A gente fazia na época de São João, no aniversário, no casamento. Reúne todo mundo. Chama o cantador de coco, chama o cantador de bolada. E aí, agora hoje, você ter uma ideia, o coco é a primeira música que eu entendo de jeito, foi aqui no Brasil ou nada. Porque o coco foi cantado pelos os escravos ainda da senzala. O coco era só. Palma de mão e batido de pé, porque não tinha instrumento, não tinha nada. Eu estou me referindo no início do coco. O coco foi, segundo o que eu sei, começou na senzala. Os caras trazidos da África, os escravos, quando tinha um tempinho de folga, eles lá, dentro do castigo mesmo, cantavam o coco. Um pouco de lazer, né? Agora, depois disso aí, como é que o coco ficou sendo conhecido mais? Nas tapagens de casa. O que é tapagem de casa? Se fazia uma casa, como o professor hoje chama de mutirão, a gente chamava tapagem de casa. Ia casar um camarada, preparava um terreninho, um cantinho do terreno do pai, ou no sítio, vamos fazer a casa do cara que vai casar. A casa era feita de tijolo, não tinha tijolo. A casa era feita de barro e vara. Barro, vara e cipó. Amarrava o cipó no cabo da casa, amarrava a vara, entendeu? E ia chegar o barro. Jogava o barro no chão da casa e da véspera do casamento se fazia o coco. Para que o coco? Para deixar o piso da casa pronto. O amassa-barro. Ele dançava o coco, no outro dia do coco o piso da casa estava prontinho. Como foi que Galo Preto fez o seu primeiro embolado, entrou no mundo do coco da embolada? Isso. Aí isso aí foi na cidade de Garanhuns. Eu já tinha mudado de Rainha Isabel, que é de Bom Conselho, município de Bom Conselho, para Garanhuns. Em Garanhuns eu comecei na luta séria, vendendo uma tapioca, vendendo uma cocada, vendendo pirulito, havia muito pirulito, que naquele tempo a gente saía gritando na rua. Aí eu vi minha mãe matando uma galinha. Eu não sabia o que era isso. Minha mãe matando uma galinha e eu perguntando os pedaços da galinha. Ela cortava o pescoço, cortava a moela. Mãe, que taco é esse? Porque nós chamávamos pedaço taco, entendeu? Aí é isso, é aquilo. Quando minha mãe terminou de esquartejar a galinha, cortar a galinha, para fazer a cabe dela, eu comecei cantando dentro de casa sozinho. Eu cantava assim. Não tinha pandeiro, batia aqui. E minha mãe dizia, meu filho, o que é que você está fazendo? Que desde ontem que eu vejo você batendo no peito. Eu digo, mãe, estou fazendo um coco. Da pinta. Aquela pinta que o senhor matou ontem. Ela tinha matado uma galinha, sabe? Mas na minha opinião era pinta. Pinta quer dizer, é um pinto fêmea, né? A galinha fêmea por nada. Era pinto. Aí eu fiz. O que é que você fez? Aí eu fiz a embolada. Só que eu cantava assim. Eu nunca vi uma pinta que nem aquela, a minha mãe matou a pinta para fazer o acabe dela. Eu nunca vi uma pinta que nem aquela, a minha mãe matou a pinta para fazer a acabe dela. A pinta tinha uma crista debaixo da crista, o bico, depois do bico, pescoço o papo. E o papo parece o saco, fica perto da moela. E depois da moela o figo, e depois do figo a titela, depois da titela a coxa. E depois da coxa a canela, e depois da canela a unha. E é preciso testemunha para tocar nas penas dela. Eu nunca vi uma pinta que dê. A minha mãe matou a pinta para fazer a cabe dela. Eu nunca vi uma pinta que nem aquela. A minha mãe matou a pinta para fazer a cabe dela. Eu nunca vi uma pinta que nem. A minha mãe matou a pinta para fazer a cabe dela. Eu nunca vi uma pinta que nem aquela. Minha mãe matou a pinta para fazer a cabe dela. Eu nunca vi uma pinta que nem aquela. Minha mãe matou a pinta para fazer a cabe dela. A pinta tinha uma crista. Depois da crista, depois do bico,
trouxe o papai assustado, fica perto da moela. Depois da moela, depois da costela, ficava no pé. Depois da costela, a minha filha pra contar na cena dela. Eu nunca vi uma picadinha, a minha mãe matou a puta pra fazer a cabidela. Eu nunca vi uma picadinha, aquela minha mãe matou a puta pra fazer a cabidela. A puta filha, depois da e o papai assustado, fica perto da moela. Depois da moela, depois da costela. Depois da costela, depois da costela dela, tá vendo, velho? Depois da cana, a unha, precisa de unha pra cortar da cena e ela. Eu nunca vi aquela, bateu a puta pra fazer a cabidela. Eu nunca vi uma picadinha, aquela minha mãe matou a puta pra fazer a cabidela. Eu nunca vi uma picadinha, aquela minha mãe bateu a puta pra fazer a cabidela. Eu nunca vi uma picadinha, aquela minha mãe matou a puta pra fazer a cabidela. Minha primeira bolada. Aí daí, Aí o cara falou pra mim, rapaz, foi você que fez isso. Enfim. E você faz outra coisa se for possível, faça. Só você, rapaz, você é um artista. Vai ganhar dinheiro, vai botar sua arte pra frente. Você é um grande repetista, você é um grande bolador. Você canta coco, canta embolada, você canta o que você quiser, você é um artista. Me levou para um hotel que tem lá em Garanhuns, que ainda hoje existe, que é o Hotel Tavares Correia. Num dia de domingo tinha hóspede daqui do Recife, de Maceió, ali todo o estado que ia visitar Garanhuns, ia para o Otávio Correia. Ele me levou lá um dia de domingo, eu caí na graça do povo cantando a pinta, ganhei dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu ganhava 2 tons naquela época, você não sabe nem o que é isso. Hoje ninguém sabe nem o que é isso. 2 tons, 3 tons, 500 réis, hoje é 10 centavos, o centavo de outro era réis. isso aí, Galo Preto tinha quantos anos? Aí já em Garanhuns eu tinha 12 anos. 12 anos. Quando eu comecei, quer dizer, quando eu fiz a pinta eu tinha 9 anos. Eu cantava a pinta para mim mesmo. Agora, quando eu comecei a explorar a pinta, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Um irmão meu mais velho, que é justamente esse que me registrou errado, me trouxe para Recife. A gente veio para morar em Recife. E quando chegou em Recife, eu já cantava, já ganhava dinheiro, mas ele dizia, não, esse negócio de cantar, jogar bola, que eu fazia bem também naquela época, ele disse, é negócio para malandro. Me botou para trabalhar. Trabalhar em quê? Vendendo batata, vendendo banana, vendendo coisa na cabeça. Eu voltei para o trampo. Mas aí por o trabalho. Mas aí eu passei na frente da casa de Alcêncio Ferreira, que é uma figura que todo mundo conhece, quem liga a história de Pernambuco conhece, Alcêncio Ferreira. Morava no Hipódromo, eu morava na ilha, no Campo Grande, na beira da maré, e ele morava no Hipódromo. Eu saía vendendo minhas batatas, minhas coisas, quando passava na frente da casa dele, eu cantava o refrão, porque todo mundo naquele tempo, todo vendedor ambulante tinha um pregão para ver apresentar seu produto. Macaxeira, Rosa e Bahia, cozinha de água fria, Dona Maria, outro, sorvete, papai, rolete de cana, de cana caiana, cana boa, papai, ó o pirulito, ó o picolé apitado, lá viu do picolé, tinha um cara que vendia doce, japonês, era o doce. E então, cada um fazia seu refrão. Tinha um vassoureiro, que até um cantor daqui do Recife, chamado Ivan Chaves, ele gravou a música do vassoureiro. E eu fiz o refrão do meu produto. Batata inglesa, que é hoje freguesa, não dá para pobreza, só dá para riqueza, que é uma beleza, batata inglesa. E o Alcêncio Ferreira veio fazer aquilo, eu sempre passava na frente da casa dele, um dia ele me chamou, Neguinho, vem cá. Que o Neguinho naquela época não era desfazendo, Neguinho é a palavra de carinho, entendeu? É tratar bem. Nego velho, nego bom, nego danado para cantar, entendeu? Mas não era desfazendo, era a maneira que se falava, entendeu? Quando a pessoa falava nego, querendo escrever, ele conhecia, mas quando falava nego também era elogio. Nego bom, nego danado, nego artista, nego inteligente, né? Quando o cara era preto, sempre viu o nego da frente. Aí ele disse, Neguinho, vem cá. Canta esse refrão pra mim. Eu cantei, se você canta qualquer coisa, canta qualquer coisa. Aí ele mandou cantar outros versos, eu cantei, me deu um cartão, fui para a Rádio Clube, PRA8, Rádio Clube Pernambuco. Isso em 47, né? Em 48.
Depois chamei Curió, que não era cantar, era meu irmão, fizemos uma dupla Galo Preto e Curió. Tinha saído daqui do Recife, Venâncio e Curumba. Pouca gente conhece hoje, porque foi dizer, mas era a maior dupla de bolador de Pernambuco, era Venâncio e Curumba. Tinham saído daqui para ir para São Paulo. Porque todo cantador chega em Pernambuco só faz a base, e vai para São Paulo e Rio, que é a terra do artista, somente naquela época. Aí ele tinha saído, entrou Galo Preto e Curió na Rádio Clube de Pernambuco, num programa de Zil Matos, que chama-se Luiz Campos. Eu fui com a apresentação da César Ferreira e tinha um programa de calor lá. Quando eu cantei a pinta, ganhei o prêmio. E comecei ali e tal. Mas aí começou o meu sofrimento na vida assim, começou logo daí. Aparece o locutor da rádio, que não era a Rádio Clube, nem a direção, era o locutor da rádio. Me contratou os melhores artistas de Pernambuco para fazer uma excursão para São Luís do Maranhão, chama-se Feira de Amostra. Era Fortaleza, Piauí e tal, Ceará, Maranhão. E eu estava colocado na seleção que ele fez. Só que ele, em vez de levar Galo Preto e Curió, como a passagem de avião era caro, ele resumiu, levou só o Galo Preto, que segundo ele era mais engraçado, era o menorzinho, tal. Aerovia Brasil, essa empresa não existe mais. Aí eu fui, fiz a primeira viagem como artista, foi de Recife a São Luís do Maranhão, de avião, que quando eu nasci, quando só via um avião, se escondia. Que era mais ou menos na época de guerra, quando via um avião, se escondia. E eu com 12 anos de idade fiz a primeira viagem de avião para cantar na Feira de Amostra. Só que dessa viagem, nós passamos um mês, a comitiva. Mário Zenita, Maria Aparecida, Salomão Psalano, os cantores da época, de talento. Galo Preto, desmanchou a dupla Galo Preto e Curió. Passamos um mês nesse trabalho. Quando voltou, foi o primeiro calote da minha vida. Mandou eu receber 8 dias depois na casa, levar uma pessoa de maior, que era não apareceu meu dinheiro, o homem tinha viajado até hoje. Primeiro calote. Então a minha vida sempre foi assim, altas e baixos. Eu não sei quando vai terminar, porque eu já estou completando hoje 80 anos, 12 de março. Estou completando 80 anos, mas sempre foi assim. Bate o pandeiro, balance o ganzá, deixa a zabumba zoar. Vamos até de madrugada, de novo. Bate o pandeiro, balance o ganzá, deixa a zabumba zoar. E vamos até de madrugada. Aricuria, catolé, coco dendê, coco pra vender, pra fazer cocada. Camarada, tem defeito, quem para tem no caso, pra papada, é coco de morangui. Pandeiro, balança o ganzá, deixa a zabumba A primeira campanha que eu fiz foi para Ney Maranhão. Ainda está aí, testemunha da história. Ele era candidato a deputado federal, naquela época o deputado mais jovem de Pernambuco. Ele era da cidade de Moreno, aí eu fiz a campanha dele. Peguei um baião de Zé do Pandeiro e cantei a música, fez a paródia para o Ney Maranhão, e todo mundo cantou e a música foi boa, e o homem foi eleito. E aí eu peguei prestígio diante dos políticos. Tudo quanto era político me disputava para fazer campanha política. E eu ainda me lembro que eu fiz, Jacques do Pandeiro cantava Ney Maranhão. Eu peguei a música do Jacques do Pandeiro que fazia. Jacques do Pandeiro tinha um baião, fazia assim.
Como é bonito ver lá no nosso sertão, o pioneiro na pisada faz introdução, o caba faz um desafio, se trouxe feito o pavio na pisada do baião, lá tudo é baião. Eu peguei essa música e fiz a paródia para Ney Maranhão. Como é bonito ver lá no sertão, o pioneiro sabe dar o voto com muita atenção. É bonito ver lá no sertão, o povo sabe dar seu voto dia da eleição. Homem, menino e mulher, tudo dizendo que quer votar em Ney Maranhão. Quem é? Ney Maranhão. Aí eu fiz, na cidade de Moreno, ele foi prefeito, tem o serviço prestado para a população. Disse pra Cid Teixeira, isso pra mim é brincadeira, e dou desapropriação. Quem foi? Ney Maranhão, foi Ney Maranhão. E é por aí, foi. Quando terminou com 4... Ô, meu amigo, falar de política, eu passei o primeiro aperto. Quando eu fui contratado por um parente de Ney Maranhão para fazer uma campanha política em Limoeiro contra o Coronel Chiqueraca. Quer dizer, na campanha, trabalhar para um prefeito adversário do Coronel Chiqueraca. O Coronel Chiqueraca, não sei se você sabe da história, mas quem não sabe vai saber agora, e procure saber que vai encontrar, era o Chicote. Chiqueraca era um homem muito inteligente, muito bom, mas só com ele era aquela coisa, era um coronel de prestígio, fez muita coisa boa, mas com ele tinha que ser certo, pisar certo. Então a turma diz, mas nem que tu vai trabalhar em Limoeiro, fazer uma campanha contra Chiqueraca. Eu não vou trabalhar contra Chiqueraca, eu vou trabalhar a favor do candidato que me procurou. Eu fiz a campanha, resultado. Quando cheguei lá, por sorte minha, na época tinha o Maior de Jacques Bandeira, já que estava em sucesso. E eu estou aí. Aí ele tinha o Maior de Jacques Bandeira, vixe, como tem Zé de baixo, Zé de riba. Acontece, quando eu cheguei em Limoeiro, o candidato que me contratou foi José Barbosa Correia de Paula. E o candidato vice do Zé era José Bione Filho. Pô, Limoeiro sabe disso aí. Ó, meu Limoeiro! Tinha um bairro de Jacques Bandeira chamado Vixe, como tem Zé. Eu peguei. Vixe, como tem Zé. Zé de baixo, Zé de riba. Desconjuro com tanto Zé. Como tem Zé lá na Paraíba. Aí eu fiz. Vixe, como tem Zé, parabéns do brasileiro, engraçado é que vai ser Zé, o prefeito de Limoeiro. É Zé bom, Zé perfeito, Zé honesto, Zé sincero, Zé trabalhador, um Zé gosta apenas do operário, outro Zé gosta mais do agricultor, existe só Zé dessa cantiga. Olha, eu falo isso, zangue quem quiser, porque Zé é o nome do candidato, e o vice de Zé também é Zé. Agradou. Que eu fiz a verdadeira versão do Baião. Isso aconteceu, o homem foi eleito, graças a Deus, você vê como o Coronel Chiqueraca era inteligente. Enquanto o pessoal pensava que ele ia me dar uma surra, porque ele perdeu a campanha, ele me contratou na próxima campanha, me guardou e na próxima campanha me contratou e o candidato dele ganhou a eleição. A minha fase boa foi o ano de 70. Por quê? Porque eu cantava novamente, eu nunca cantei nas praças. O pessoal sempre me confundiu. Quem pega em Galo Preto, eu conheço ele de onde Mercado São José. Enganou. Até alguns apresentadores de televisão aí, eu ia pro programa dele, eu conheci Galo Preto, eu conheci você na praça. Não, eu não sou melhor do que nenhum cantador de praça. Agora, nunca cantei nas praças. Quem cantava na praça era Curió e Preto Limão. Meus 2 irmãos mais velhos que eu. Mas como a gente se assemelha muito, a coisa, que Galo Preto eu também não discutia, que eu não sou melhor do que ele em nada. Mas nunca gostei de cantar na rua. Eu nunca cantei correndo pandeiro, essa cantoria eu não gosto, que é a cantoria de desafio. Eu sempre cantei em salões. Olha, você vê que a minha clientela era a família Coelho em Boa Viagem, que quando eu estava aqui, em Boa Viagem só tinha casa terra. Toda aquela avenida de Boa Viagem, a novidade da avenida Boa Viagem, era o Hotel Boa Viagem com 3 andares. Então toda ali era casa terra. Aí de que é casa? Família Monteiro que está aí, família Monteiro, tudo da política, né? Família Monteiro, família Maranhão, família Coelho, os Coelhos, João Queiroz de Oliveira, tudo era política na época. Então, Baby Costa, toda nata de Pernambuco me conhece. Mas me conhece de onde? Dos terraços das casas de Boa Viagem, dos casarões de Boa Viagem. Que o dia de domingo eu pegava meu pandeiro, pessoa de Queiroz, que era até um certo tempo dono do Jornal do Comércio.
seu João Pessoa de Queiroz. Eu passava na casa dele, Zé Pessoa de Queiroz, vem cá, Galo Preto, bateu o pandeiro aqui. E o pessoal estava lá almoçando, eu cantando o pandeiro, me dava, ia para casa do outro, ia para casa do outro. Assim eu fazia. Isso um tempo atrás. Agora, em 70, eu estava cantando no Canavial Drink, eu e Reginaldo Rossi, cantando no Canavial Drink, Reginaldo tocando violãozinho, e eu tocando pandeiro, que no Canavial Drink, que ainda é do meu compadrezinho, que ainda hoje tem o Morisco aí em Olinda, o restaurante Morisco, era dele, Canavial Drink. E eu ia lá sempre nas noites, que eu cantava, ganhava meu riquezinho. Tinha Jacaré, tinha Raimundo Santos, Reginaldo Rossi começando, e Galo Preto. Um dia veio do Rio de Janeiro, outra dupla famosa, que eu acho até ingratidão, não vejo falar neles, é Valdo Gouveia e Jair Amorim. Grande dupla famosa de compositores brasileiros. É Valdo Gouveia e Jair Amorim. Me viram no Canavial e me perguntaram, Galo Preto, tu canta em alguma casa aqui? Eu digo, não. Disse, rapaz, como é que um artista como você, rapaz, não trabalha, não se apresenta em casa nenhuma, não? Pois olha, eu estou me apresentando, eu vim aqui como atração para a adega do Bocage. Eu vim como atração, mas que atração eu sou diante de você? Vou lhe convidar, você amanhã, aí começou minha vida aí, você amanhã vai para a adega do Bocage, que eu estou sendo atração lá. E no meu show eu vou chamar você e apresentar você. Tenho quase certeza que vai lhe contratar. Tá bem, se eu fiz, no outro dia eu fui lá, era o show dele, entrei lá, fiquei sentado. Quando chegou na hora, ele disse, olha, eu vou te fazer uma pausa aqui no meu show e vou chamar aqui um crioulo pernambucano, que para mim é o grande artista. E eu quero que o dono da casa preste atenção no trabalho dele e veja se é uma oportunidade para ele. Não deu outra, eu cantei na adega do Bocage, que era a sociedade, a adega do Bocage, era um encontro da nata de Pernambuco. Chamei daquelas pessoas que já me conheciam também de Boa Viagem, família. Na época, né, quem era o governador da época? Nilo Coelho, que já me conhecia de Boa Viagem. Bom, cheguei lá na hora, ele me apresentou, só deu Galo Preto. O povo aplaudiu, bateu palma. E o dono da casa, que era Alfredo Moura, se é por aí mesmo, aí me contratou. Eu fiquei mais quase 2 anos na adega do Bocage cantando. Aí foi vir a artista do Rio, eu cantava as músicas de cirandeiro, que a ciranda nessa época, olha, eu tenho uma história na cultura que o povo precisa saber. Quem era ciranda nessa época? Ciranda era baracho, cantando ciranda lá em Itamaracá, lá em Garaçu, dali não saía. Né? O coco, quem era o coco? Ninguém falava em coco. Guerreiro, reizado. Mas no meu show da adega do Bocage, para a sociedade, para a nata e para repórter e para pessoas que iam lá de fora, eu cantava o cirandeiro ó, não é meu, cirandeiro, cirandeiro ó, ali eu improvisava. Aí a pessoa pergunta, como é que Galo Preto chegou na televisão? Foi da seguinte maneira, veio um artista chamado Sérgio Ricardo, que todo mundo conhece, ainda está vivo, que é aquele que jogou o violão no festival, que ele, para mim, era um grande talento, mas não foi feliz daquele festival que houve com Jair Rodrigues e Nara Leão, com a banda e outras paradas. Ele veio pesquisar pessoas para fazer um filme, chamaria-se o filme Mutirão, em 66. Mas o filme foi proibido, porque tinha alguma coisa que não agradava ao pessoal da época, né? Aí foi proibido o filme, mas me deixou no Rio. Levou para casa dele, olha, você não vai perder sua viagem não, que eu vou lhe apresentar aqui a Sargentelli, que tinha Sargentelli e suas mulatas na Gávea. Vou lhe apresentar o Chacrinha, que é pernambucano, e você vai fazer alguns programas, não deu outro. O Chacrinha tem um programa de televisão que você sabe, todo o Brasil sabe, que era o programa da época, o Chacrinha. Ele tinha 2 programas. A Hora da Buzina, que era aquele... Ali entrava qualquer um, que começava a cantar programa de calor. Mas eu não fui convidado para aquele programa. Eu fui fazer a discoteca do Chacrinha, que era o programa que só ia quem ia bala na agulha, por intermédio dessa viagem. Depois fui convidado, agradou. Depois eu vim para Recife, depois fui convidado para ir Rio novamente, fazer um programa com o Flávio Cavalcante. O Cavalcante era o apresentador mais exigente do Brasil, que o Brasil tinha. Para você ter uma ideia que você não alcançou, era um programa como se fosse Faustão hoje, como fosse o... Pois é, então o Flávio Cavalcante era assim, era exigente. E o programa dele era fora de série, era um quadro que ele tinha chamado Fora de Série. Botou diversas coisas para
disputar comigo Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e Janeiro, São Paulo, disputando fora de série. Quem ganhou fora de série? Pernambuco. Por conta de quem? Galo Preto. Com a embolada dele. A maioria dos jurados, os jurados quase todos, votaram em mim, eu ganhei fora de série. Fui para Casa Grande Senzala, no Leblon e tal, mas eu tive aquela coisa de sempre deixar o Rio e vir para Pernambuco. O meu amor por Pernambuco, em parte, me prejudicou um pouco da infância, porque eu só tenho ficado naquela época, aproveitado o programa e ficado lá, mas eu sempre queria ver meu torrão, minha manga espada, meu caju, meu cajá, e minha cana caiana, aí me chamava para a terra e ia embora. Quando cheguei aqui em Recife, de volta do Rio, aí me viram. Aí foi quando Pernambuco me viu. Aqui, olha Galo Preto, pai. O cara entrou na televisão. Os apresentadores daqui, tinha um cara chamado Jorge Chau, que eu tenho até uma coisa engraçada para cantar nesse programa. Eu depois lhe conto. Me convidou para o programa dele, e assim Galo Preto ficou visto. Galo Preto. Mas aí, em vez de ficar no Rio, voltar no Rio não. Voltei para aqui, fui reaparecer de novo quando fui para a Adega do Bocage. E a história engraçada de Jorge Chau? Conta aí pra gente. Aí, Jorge Chau, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, você vê, ninguém dava ponto. Galo Preto. Aí quando eu cheguei do Rio de Janeiro, mas eu já cantava nos navios aqui, eu, Coruja, Cangarás. Aí quando eu cheguei do Flávio Cavalcante, cheguei com toda a pampa, né? Galo Preto, teve o Flávio Cavalcante, Galo Preto, artista nossa. Aí tinha um apresentador chamado Jorge Chau, é uma cena engraçada aí vai da minha vida. Me convidou para o programa dele, que era na Rádio Jornal do Comércio, da TV Jornal do Comércio, e era um programa no auditório. Aí me levou, mas aí quando foi me apresentar, eu trabalhava como sempre, com meu forte é música de coco e forró. Aí trabalhava com, aí sim, já estava com Arlindo 18 Baixo, era meu sanfoneiro. Arlindo 18 Baixo era meu sanfoneiro. Era o meu sanfoneiro que usava para trabalhar comigo. Quartinha, que hoje é vivo, meu amigo Quartinha. E na televisão, fui cantar no programa de Jorge Chau, que Jorge Chau tinha um programa engraçado. Aí, quando ele me foi me apresentar, em vez de ele falar, é com você, não, ele fez um arrudeio grande. Eu vou trazer um artista que é de Pernambuco, mas que foi no Rio de Janeiro, e que fez o nome para Pernambuco, e ficou mais conhecido por causa desse artista, e ele fez um danado sem dizer meu nome. E o pessoal tudo em silêncio, aguardando aquela apresentação que o Jorge Chau estava fazendo. No auditório tinha um estudante o pessoal meio, nesse dia também tinha uma escola que estava sendo homenageada no auditório. E o estudante se esbou de tirar uma piada com a minha cara, de gozar com a minha cara. Ele fez, é o artista, fez um arrudeio tão grande, ele falando, e agora com vocês ele, Galo Preto. O cara fez, curu, curu, cucu, em cima da apresentação, rapaz, gozou com a minha cara. Todo mundo riu, eu fiquei ali, só cantei porque de fato eu nasci para o palco, se não fosse outro, nem cantava mais. Mas daqui a pouco eu comecei cantando e disse, olha, eu espero, aí você vai saber o que é repentismo. Eu espero, nos meus versos, encontrar um verso para saudar, para responder ao galo que me provocou. Preparei um pouco, né? Mas não me preparei. Eu comecei cantando, continuei cantando. Quando eu estava no meio da cantoria, o cara me catucou o galo, o negócio do cara, e apontou para o cara, aquele cara lá, o cara do cara que provocou. Quando ele falou, o verso entrou. A gente, para ser repentista nato, com graças a Deus eu sou, agradeço muito a Deus o dom que ele me deu, que muita gente aqui estirar não consegue, porque que Deus dá ninguém toma. Resultado, eu no meio da cantoria, quando ele falou, entrou o verso. Eu não vou bater cantar, vou dizer como fantano. Eu disse, me chamo de Galo Preto, veja que ele me imitou, me chamo de Galo Preto. O galo verdadeiro, quando canta, bate a asa e espicha o pescoço. Que é verdade, o galo faz. O galo verdadeiro, quando canta, bate a asa e espicha o pescoço. Já cantei para todo mundo, vou cantar para aquele moço. Eu apontei para o cara. Me chamo de Galo Preto porque eu canto embolada. Isso é resposta para o galo que me saudou da chegada. Ele tentou me imitar,
mas não fala como eu falo. Seu cantar é muito fino, não chega a um cantar de galo. Como todo mundo sabe, o galo é um bicho macho. E a parte dentro desse cara é de galo mais abaixo. Eu esculhambei com o cara, sem ferir o programa, e mostrando o verdadeiro talento do verdadeiro repentista. Eu não sei se eu posso continuar com essa menina e eu chegar. Branco, eu sempre gostei de branco, sempre gostei de roupa branca. Não sei porque eu estou com essa camisazinha agora, mas eu sempre gostei de branco. Isso é uma questão minha mesmo, uma coisa, eu não sei de onde vem isso aí, mas porque as turmas às vezes querem me confundir com o Pai Santo, com o Espiritismo, não, essa não é a minha praia. Também não ignoro, não aceito todas as religiões, mas não participo. Nunca participei dessa. Aliás, para ser sincero, não sou muito chegado a religião nenhuma. A única religião que eu tive dentro dela e participei muito tempo foi a que minha mãe me ensinou, que foi o católico. Eu já fui do Sagrado, fui membro do Sagrado Coração de Jesus. Participava da Irmandade do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora da Boa Morte. Então eu gosto muito de roupa branca. E o branco ficou mais forte quando eu comecei a entrar no coco, fazer diretamente o coco. Aí eu achei que devia usar o branco, porque naquela época que eu comecei, Helena Lourdes já dizia, Galo Preto, você fica bem de branco. Dona Helena Lourdes, que Deus tem em bom lugar, era a patriarca dos Lourdes, né? Das últimas. E mandou buscar um terno da ele, ela moda, me deu um cartão, vai buscar um terno. Agora, traga branco. Me deu um cartão, chega com o cartão dela, me deram um terno de vinho especial e eu me acostumei com o branco. Luiz Gonzaga, eu trabalhava, como ele falei, na Área do Bocage, e Luiz Gonzaga foi lá sem atração. Como Evaldo Gouveia tinha sido também atração, né? Quem me apresentou lá. Depois Luiz Gonzaga veio como atração e teve lá uma noite de festa e tinha um deputado que estava comemorando o aniversário com os amigos da adega. Quando a adega fechou, lá para meia-noite, o deputado levou eu e Gonzaga para a casa dele, para o apartamento dele, que era na Conda Boa Vista. Chegou lá, o Luiz Gonzaga tocava, somente, não foi o conde, só Gonzaga e Galo Preto. Eu com o pandeiro e Gonzaga com a sanfona. Aí quando chegava o Luiz Gonzaga tocava, eu ficava olhando, e o pessoal olhando. Daqui a pouco parava o Gonzaga, Galo, cantou embolado, eu cantava. O Luiz Gonzaga ficava olhando, o povo todinho. E tal. Isso durante até 5 horas da manhã. O Gonzaga não falava comigo. Aí eu pensava assim, poxa, será que ele não quer falar comigo? Porque ele é Gonzaga, né? E eu sou o Zé Ninguém assim, diante dele na época, né? Eu não era ninguém. Não. Quando foi de manhã, para resumir a história, quando foi de manhã, 5 horas da manhã, Luiz Gonzaga me chamou assim para um canto, vem cá, nego. Era o jeito dele, viu? Vem cá, nego. Eu fui lá. Olha, tu sabe que eu sou Luiz Gonzaga, não sabe? Eu digo, sei. E tu sabe que eu conheço o Brasil do norte a sul, sabe? Sei. E tu sabe que eu não como gato por lebre, né? Sei. Você queria passar um carão, né? E tu sabe quem é o melhor embolador do Brasil no momento, não. Tu é o melhor na tua modalidade de coco embolada, tu é o melhor. Te valoriza. Luiz Gonzaga. E eu disse mais, se chegar no Rio, me procure. Aí eu não fui pro Rio, não procurei. Galo Preto foi muito namorador? Rapaz, foi muito importante fazer essa pergunta para mim. Dizem, algumas pessoas dizem, rapaz, que ele atrapalhou, não foi. Que ele atrapalhou foi mulher, não foi. Não tem nada. Eu não sou namorador, porque eu viajei, na minha vida de cantor, eu viajei com Arlindo 18 Baixo, viajei com Arlindo Moita, fiquei um tempo com Novilha Paraíba, e fiquei um tempo com outros artistas. E entre todos esses artistas que eu conheci, o menos mulherengos era eu. No entanto, peguei o cartaz. Sabe por que eu peguei esse cartaz? Porque toda mulher minha tinha filho. Toda mulher que eu ficava com ela, não sei que segredo é esse, que toda mulher que eu ficava com ela tinha filho. E eu nunca tive mulher de assim, entra aqui no carro, vamos ali, não. Tudo era com namoro. Tinha que namorar comigo, eu conhecer ela, me conhecer, se acostumar,
para poder a coisa acontecer. E por aí eu tenho filho de 6 mulheres, mas todos registrados, todos com meu nome, e todos eu conheço, todos se comunicam comigo, mas eu não sou mulherengo. Mulherengo que eu conheço é aquele cara que tudo que vê, né? Que qualquer mulher serve para ele, eu não sou assim. Eu tive meus... E outra coisa, filho meu, eu registrei. Estão todos registrados. Eu tenho casa entre os meus filhos, tem alguns que eu ainda ajudo a eles, mas tem alguns que podem até me ajudar. Tem casas confortáveis, tem tudo. A minha filha chegou nesse lugarzinho aqui, ó, município de Paulista, ganhou uma área, fez uma casinha de campo, isso é uma casa de campo, e escondido da minha pessoa. Porque na época que ela fez, se ela dissesse a mim, não fazia, que eu não ia deixar morar no canto sozinha. Aquela moça, a vizinha, deu o local a ela para ela ter uma vizinha, não tinha ninguém. E quando eu vim conhecer, que ela estou fazendo uma casa, quando eu vim conhecer a casa, fiquei apaixonado pelo lugar. Porque encontrava o quê? Saguim, os coqueiros, cajueiro, o bichinho voando pelos pés de caju. Quando faltava o caju, o bichinho ficava com fome, eu pegava a banana, dava na mão para eles comerem assim, no galho de caju, e eu me acostumei com isso. Para mim é o meu paraíso. Então, agora mesmo, eu fui a São Paulo fazer um programa no Sesc Belenzinho, tive passagem de avião de ida e volta, eu e minha equipe, hotel de 5 estrelas, avião. Quando eu chego, eu vou para Boa Viagem, vou para Piedade, não, vim para aqui. Quer dizer, eu gosto de estar onde eu me sinto bem. Eu me sinto bem no meio, eu sou o contrário. Enquanto tem pessoas que só querem estar junto de quem pode ajudar, eu sou o contrário. Eu gosto de estar perto de quem eu posso ajudar. Isso é verdade. Por mais que queiram me derrubar, eu continuo em pé. Porque eu já tinha, antes sem saber que isso ia acontecer, Deus já tinha preparado o meu ambiente de defesa. Qual foi o meu ambiente de defesa? É que eu sempre fui um homem, graças a Deus, honesto, segundo quem me conhece. Nunca participei de nada, nunca participei de movimento nenhum. E na época eu me vi envolvido em uma manchete de jornal que para mim foi estranho. Foi estranho. Até o ponto de chegar na minha porta 2 policiais com mandado de prisão. Eu digo, que é isso, que é, pai? Mandado de prisão. De prisão de quê? Que nada, pai, se faça todo não. E eu fui. Me levaram para Arana de Bruno. Cheguei lá, passei 8 dias ali, Arana de Bruno. E depois de 8 dias, descobriram que eu era militar reformado. Como no Exército eu nunca fiz nada de errado, o Exército é uma organização que, se o homem for homem, ele defende o homem até o último ponto. E se o cara for mal, o primeiro a prender é eles. Dentro do Exército, meu amigo, se o cara for mal, o primeiro cara que prende ele é o Exército mesmo, não é ninguém não. Ele não deixa mais ninguém prender não. O próprio Exército toma conta. Como eu tinha, graças a Deus, a ficha limpa, como sempre, graças a Deus, então para eles também foi estranho. E eles nem sequer sabiam que eu era reformado. Então, quando botaram lá, o outro dia chegou o coronel, que é um direito que me assiste, em todo militar, ser trazido para cumprir a ordem da justiça nas mãos do Exército. Se condenado fosse, é cara que ia para a mão da polícia, da justiça. E eu fui preso. Passei 2 anos, 2 meses, 6 dias, aguardando uma coisa que eu já conhecia. Galo Preto é inocente. Mas que eu podia dizer, sou inocente, não fiz nada, eu disse diversas vezes, mas estava enquadrado. Então, passou 2 anos, 2 meses, 6 dias. No primeiro jurado, Galo Preto na rua, porque não tinha testemunha contra. Testemunha aquela pessoa que viu, ninguém viu. Como é que o cara ia ver o que não aconteceu? Você podia ver o que não aconteceu? Então não tinha testemunha, que nunca aconteceu. Então, passou-se. Eu pensava que eu, se fosse fraco, tinha me suicidado. Diante do ambiente que eu tinha, com a sociedade. Foi publicado. Por moleza minha, foi numa época que eu estava fazendo uma campanha política. E política, sabe como é política, como é, né? Tudo que o cara puder fazer para atingir o adversário, ele atinge. Como eu estava trabalhando para um determinado candidato,
Pode ser que alguém não que criou esse ambiente para mim, mas pode ter aproveitado aquele momento para machucar, matar. Eu vi no outro dia lá, eu vi uma senhora da sociedade, tá vendo aí? Contratou um matador para trabalhar, a minha casa está sendo invadida, eu ligo a televisão, tá lá um matador. Eu olhei para aquilo ali, eu digo, Deus perdoe esse inocente. Que a Bíblia diz, hein? Perdoe o inocente que ele não sabe o que faz, né? Foi aquela mulher que estava fazendo aquilo ali, não sei qual é o interesse dela, mas eu cá no meu coração dele, Deus perdoe o inocente que ele não sabe o que faz. E durante esses 2 anos e 8 meses, sua mulher todo domingo ia visitar. Rapaz, é. Aí daí saiu uma embolada. Saiu, não embolada não, samba, eu fiz de tudo. Então toca um pouquinho ele aí. Agora veja bem, esses 2 anos que eu fiquei lá dentro, me tirou 11 anos, me tirou 11 anos. Foi só 2 anos, a cadeia propriamente dita. Mas aqui dentro, eu continuei preso por 11 anos. Depois de 11 anos foi que eu fui, alguém disse, Galo, você é um artista, você papai, me procuraram o Coco, criou ênfase, fizeram um trabalho com o Coco lá em Olinda. Em hora bendita, o secretário de saúde de Olinda era João Veiga, esse grande médico João Veiga, que para mim é um grande médico, outra pessoa, conhecendo o poetismo, achou a ideia de convidar os coquistas de Olinda para fazer um trabalho em cima da AIDS e da violência. Me descobriram, mandaram buscar, eu fui lá, fiz meu trabalho, o trabalho foi aplaudido, está sendo aplaudido, aí eu tive que voltar ao campo do Coco, continuei. E Galo Preto pensou em abandonar o mundo Como é pensar não, abandonou. Eu fiquei 11 anos fora de tudo, não queria nem ver falar. Porque eu fiquei injuriado, envergonhado e enojado com as pessoas que acreditou. Toda pessoa que acreditou nessa história, para mim já era um tipo de inimigo. Que rapaz, o cara que me conhece Galo Preto, que eu só conheci, como eu falei, desde criança da sociedade do Recife. Nunca me armado com arma, nem andando no meio de bandido. Meu ambiente é com artistas. Artistas, havia ambiente de artistas, mas tudo bem. Passou. Agora, quando eu estava lá, eu estava em Olinda, a PE era ali em Olinda, Costa da PE, e a minha mulher morando do outro lado do Recife. E ela passava, eu tinha direito a 4 dias de visita, veja que cadeia. Eu tinha direito a 4 visitas, não é porque eu era do Zé Pelé, não, porque é o regulamento. Tinha direito a qualquer preso. Tinha direito a 4 visitas por dia. 2 horas de visita durante 4 dias. 2 horas durante 4 dias, durante um ano e 2 meses, teve muita visita, né? Mas só era mais os amigos, que aqueles que não eram amigos se afastaram. Que um não sabia nem onde eu estava. E outros acreditou. Ficou, deixa eu falar, e outros, eu sei que eu mesmo me isentei da vida. Mas aí, como a minha esposa visitava sempre, teve um dia que eu fiquei assim pensando, aí todo dia de visita, que era 4 visitas por semana, terça, quinta, sábado e domingo. Só pulava a quarta e a sexta. Essa vez eu tinha uma boa lição. Ela estava lá, 2 horas, o coronel para mim, Galo, eu não olho nem para o relógio, para saber quando é 2 horas. Quando eu olho lá para a porta, vejo sua mulher na porta, essa é 2 horas. É a hora da sua visita. Eu para ver 2 horas, não posso nem para o relógio, olho para o portão. Aí eu fiz uma músicazinha, um sambinha. Dia de visita, quando é 2 horas. Ela tá no portão. Quando o sargento abre a cela, eu vejo ela entrar com a sacola na mão. É quando me alegra e me anima sua visita. É tudo para mim. Mas agora eu pergunto a Deus, esse sofrimento, Deus, quando vai chegar o fim? E agora eu pergunto a Deus, esse sofrimento, Deus, quando vai chegar ao fim? Porque na terça e na quinta ela vem
sábado e domingo também me abraçar. Mas quando é quarta e sexta eu fico sozinho a imaginar onde ela está. Mas quando é quarta e sexta eu fico sozinho a imaginar onde ela anda, onde ela tá, esperando o outro dia para ver ela chegar para me abraçar. Onde ela anda, onde ela está, esperando o outro dia para ver chegar, esperando o outro dia para alguém chegar. Eu estou na música porque quando Deus quer, ninguém empata, né? E quando eu falei, esse homem de Olinda teve essa ideia, me convidaram para esse trabalho, eu fiz uma música lá dentro do trabalho, que eu até gostaria de cantar ela aqui agora também, porque essa música, vou cantar rapidinho, Pois não, fica à vontade. porque essa música é uma lição, o que eu fiz, todos os cantores fez, foi todos os cantores de Olinda, foi contratado para fazer esse CD. Foi um CD com 13 músicas, cada música um cantor de coco. Agora a música que eu fiz, modesta parte, gravaram as outras porque tinha que gravar, mas a minha disse tudo. O que eles queriam dizer, segundo o doutor, segundo as pessoas que ouviram, você falou tudo. Veja só, era sobre a AIDS, sobre a violência. A violência, eu gravei 2 músicas da violência, que foram feitas por dona Argentina, uma senhora de Olinda. Ela no Canta Coco pediu para eu cantar e eu interpretei a música dela. Botei mais algumas coisinhas que eu interpretei com parceria. Mas a que eu fiz sozinho foi essa. Olha, o assunto era HIV. Explicar aos jovens como era HIV. Eu não entendia nada de AIDS. Nem só ouvia falar a palavra. Não sabia de nada. Mas lá, na hora, fizeram uma reunião com os enfermeiros, explicando como era, o que era, como pegava, como pegava. Eu fiz isso aqui, ó. AIDS está por aí, procure se proteger. Quem usa o preservativo não pega o HIV. AIDS está por aí, procure se proteger. Quem usa o preservativo não pega o HIV. Eu escolhi a letra P para lhe dar minha orientação. É o P do prevenido, é o P da prevenção, é o P do precavido, é o P da precaução, é o P da paixão, que puxa o P do prazer, o P do preservativo, evita o HIV. AIDS está por aí, procure se proteger. Quem usa o preservativo não pega o HIV. É no meio. AIDS não pega no beijo, nem no aperto de mão, não pega no assento do banheiro e nem no da condução. Não deixe a pessoa amiga isolado na solidão. É no meio da pobreza que a AIDS está se expandindo. Os jovens não acreditam, por isso estão contraindo. Sabem que o caso é sério, mas não estão se prevenindo. A AIDS está por aí, procure se proteger. Quem usa o preservativo não pega o HIV. Aí vai o meu conselho para o idoso e para a juventude. Sexo é coisa gostosa, mas não esqueça a saúde. Vá ao cinema, vá à praia com sua namoradinha, mas na hora do chega pra cá, não esqueça a camisinha. A AIDS está por aí, procure se proteger. Quem usa preservativo não pega o HIV. É coco. Galo Preto, o que você pensa agora para o futuro? Meu amigo, meu futuro, eu penso o seguinte, eu completo hoje 80 anos de idade. Graças a Deus, como eu lhe falei, como Deus gosta muito de mim, ainda estou em ação, porque a cultura em si acordou-se um pouco. E estão agora aqui a Fundarte,
as prefeituras estão trazendo os coquistas, propriamente a cultura pernambucana para mostrar ao povo. Porque antes você vinha ao Recife, um carnaval, um São João, só via artistas famosos que já tem, que o pessoal quando via lá de fora já conhecia. Então quem vem lá de fora quer conhecer o que a terra tem. Quem vem para Recife quer saber o que é que o Recife tem. Então o Galo Preto, eu acho, como outros tem por aí, não é só eu, não pode ficar na obscuridade, tem que aparecer. E graças a Deus, eu fui agora há pouco lá em São Paulo, fui convidado, fiz um programa, fiz uma apresentação no Sesc Pompeia, fiz uma apresentação no Sesc Belenzinho, fiz uma participação no show de outro artista famoso, que é o amigo Otto. E assim o Galo Preto está apresentando, mostrando aquilo que sabe, e no meu entendimento, para mim o bom mesmo é deixar isso para os que vêm aí. Deixar isso para as crianças de hoje. Deixar o coco, a embolada, dizer que essas coisas existiam e que devem continuar existindo. Eu só me sinto bem em saber que aos 80 anos de idade ainda estou podendo dar esse recado para deixar para os que venham depois. Estudantes, crianças, vai se criar sabendo o que é coco e ainda pode falar do Galo Preto. Agradecendo também as pessoas que, de uma maneira ou de outra, me ajudaram para eu me resistir, para eu me vigorar, para eu estar aqui, tive o incentivo de alguém. Né? E esses eu aproveito, agradeço a todos e esperar dos órgãos governamentais que continue prestigiando a cultura. Não estou falando só de Galo Preto, mas estou falando de mim e de todos os coquistas. Valorizar é uma coisa muito importante, eu acho, para a gente ter prazer de fazer a coisa e mostrar a coisa. Mas o sentido não é tanto de ganhar dinheiro. O meu maior prazer é saber que estou deixando um aprendizado da cultura. Galo Preto! Galo Preto! A gente veio conversar com você hoje. É, meu amigo. E a casa do velho. Feliz aniversário, né? É, 80 anos. Olinda e Recife, É verdade. aniversariando e aniversariando também. Verdade. Feliz aniversário também. Só que ninguém sabe o meu aniversário é hoje. Muito bem. Olha, Fábio Costa aí, nosso Estamos diretor de aí. fotografia. O homem da responsabilidade, né? É O exato, que faz o cara ficar bacana. é verdade. A gente veio conversar um pouquinho com você hoje. Vamos conversar. Vamos lá? Vamos lá. Ok.
cara de casa, que tá aí. Aí faz um pouquinho ali.